plugados e plugados? E aí, mudou o clima? Mexeu com poeira? Ou coisas mofadas? Ela costuma aparecer. Vamos ver se você adivinha. É uma inflamação dos seios nasais, dá dor de cabeça, corrimento nasal e sensação de peso no rosto, especialmente na testa e nas maçãs do rosto. Adivinhou? Ainda não? Vou te dar mais uma dica. É uma dessas ites da vida. Isso mesmo, a sinusite. Para o programa de hoje, trouxemos a infectologista mais procurada da região dos Inconfidentes e que já bate ponto no nosso plugado, a nossa querida doutora Carolina Ali. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso pedido de vir participar do nosso programa. Obrigada por essa introdução carinhosa. Nós que agradecemos, né, sua participação aqui. Então, eu queria te fazer a pergunta, o que é a sinusite e quais são os seus principais sintomas e como que a gente pode diagnosticá-la? Bom, eu vou explicar da mesma forma que eu explico para os pacientes, né? Numa linguagem bem fácil de entender. Do mesmo jeito que a gente tem, nós temos uns buracos aqui nos ossos, né? Que são os seios da face. Evolutivamente, provavelmente isso acontece para que os ossos da face fiquem mais leves, né? Se fosse um osso sólido, a ossada seria mais pesada. Então a gente tem esses buracos, nessas cavidades aí na face. E elas são recobertas internamente pela mesma pelezinha, pela mucosa que a gente tem aqui no nariz. Então toda vez que a gente produz secreção pelo nariz, lá dentro dos seios da face, a gente também está produzindo secreção. Então todas as situações em que a gente vai aumentar, o nariz vai estar congesto, o nariz vai escorrer, a gente pode entender que essa secreção está sendo produzida lá dentro também, tá? E os sintomas, quais que seriam os principais sintomas? É a sensação do peso na face, né? O nariz drenando o tempo inteiro, aquele nariz escorrendo. A gente pode ter a obstrução nasal, esse nariz tampado, que incomoda muito, né? E por causa dessa secreção que fica gotejando atrás da garganta, irritando ali a entradinha dos pulmões, um dos sintomas principais da sinusite é a tosse. Então as pessoas relatam muito a queixa de dor na face, da dor de cabeça, da tosse e da secreção nasal. Olha, interessante, eu não sabia da tosse mesmo. E quais são as principais causas, assim? A sinusite, ela pode ser causada tanto por infecções virais quanto infecções bacterianas, né? O mais comum essa congestão que acontece durante os resfriados, a gente tem um certo grau de rinocinusite viral, né? Do mesmo jeito que eu falei que o nariz escorre, essa congestão aqui na face, ela acontece também. Então a principal causa são os vírus respiratórios. Mas o que precisa de atenção são as infecções bacterianas. Nessas situações em que a gente tem, né, esse aumento dessa secreção, as bactérias das nossas vias aéreas mesmo, elas se aproveitam e se alojam ali nesses locais. Proliferam, aumentam e isso piora essa inflamação, que é o que a gente chama de infecção bacteriana. Tá? Existem também as infecções fúngicas, que são mais raras, né? Então essa que a gente trata, né, que costuma incomodar, a gente tem que usar antibiótico, são as infecções, as sinusites causadas por bactéria. Entendi. E ela é infecciosa, assim? Ela não é transmitida de pessoa a pessoa. Né? O que gerou essa sinusite, se essa sinusite ela começou por causa de uma infecção viral, de um resfriado, esse resfriado sim poderia ser transmitido, mas a sinusite bacteriana, ela não é transmitida de pessoa a pessoa porque são bactérias da própria pessoa. Tá. São bactérias que moram ali na boca, nariz, garganta, né? E que elas se aproveitam dessa situação da secreção parada aqui para proliferar, é um ambiente propício para a bactéria. E ela causa essa infecção. Então a bactéria ela não é transmitida, mas a infecção viral que provavelmente iniciou essa sinusite, ela sim poderia ser transmitida. Entendi. E existem diferentes tipos de sinusite, que você falou até que tem a forma fúngica, aí tem aquelas agudas, crônicas. Sim, a gente pode classificar as sinusites pela causa dela, né? Ela pode ser uma sinusite viral, bacteriana ou fúngica.
E a gente divide também em sinusites agudas e sinusites crônicas. Aquela sinusite que persiste por meses a fio, sem período de melhora, é considerada uma sinusite crônica. Aquela sinusite que vem uma vez ou que vem várias vezes, mas entre esses episódios a gente tem uma melhora completa, a gente considera sinusite aguda. É importante falar disso porque os tratamentos são diferentes. As sinusites agudas, geralmente, elas melhoram com antibiótico, com corticoide, e as sinusites crônicas, com frequência, elas são cirúrgicas. Elas precisam, né, de uma intervenção cirúrgica para raspar esse osso, tirar toda a causa ali da infecção. Até que eu ia te perguntar, que eu já ouvi falar também, tem a sinusite mal curada, que aí é só na cirurgia. Hoje em dia a gente tem muita resistência das bactérias aos antibióticos. Então, às vezes, se não foi utilizado um antibiótico corretamente, ou se foi utilizado por um tempo pequeno, ou se a causa que facilita a obstrução, o acúmulo de secreção, ele não foi resolvido, a gente pode ter uma sinusite que melhora, a pessoa passa alguns dias, poucas semanas bem, e essa sinusite recorre, que seria essa sinusite mal curada, né? Então, só para chamar a atenção que é diferente, é uma sinusite mal curada, uma sinusite aguda que vai e vem, de uma sinusite crônica. Tá? A maior parte das pessoas que já tiveram sinusite uma vez, possivelmente vão ter outras, né? Mas é diferente de falar de sinusite crônica. E assim, até ia te perguntar qual que é a diferença entre gripe, sinusite, rinite, e assim, a gente tá falando, se eu mesmo consigo diferenciar, vou saber se a minha é crônica, se é aguda, ou é só indo ao médico mesmo? Bom, então vamos tentar simplificar isso aí. Você já introduziu que são todas ites? São várias ites. É o termo que a gente utiliza para inflamação, tá? Então, a gente tem um resfriado, né? O resfriado é aquela condição passageira, ela melhora rápido, 5, 7 dias a gente tem a resolução do resfriado. Resfriado causa mais coriza, pode causar aquele olhinho congesto, que lacrimeja, um pouquinho de tosse, de espirro, mas isso passa sem maiores complicações. Quadro de gripe, além de ter sintomas respiratórios, a gente tem um mal-estar maior, a gente tem febre, fica com cara de doente, tá? A sinusite, a gente vai falar quando essa congestão nasal, ou ela é muito intensa, muito forte, esse paciente está muito congesto, já tem muita febre, muita secreção desde o começo do quadro, ou quando esse quadro está arrastando demais, mais do que 2, 3 semanas de coriza, nariz escorrendo, muita secreção purulenta pelo nariz, tá? Então, um quadro de gripe, resfriado, sintomas respiratórios, eles não duram muito tempo. Se está durando mais do que 2 semanas, provavelmente essa gripe ou resfriado facilitou o surgimento de uma sinusite bacteriana. E a sinusite chega a afetar o resto do corpo? Ela pode causar, por ser uma inflamação, né, uma infecção com uma inflamação ali mais persistente, ela pode causar mal-estar, ela pode causar fraqueza, ela não chega a causar, geralmente a gente dá conta de continuar trabalhando, sendo ativo, produtivo e tal, mas tem gente que sofre muito mesmo, né, pode chegar a ter febre, e principalmente na criança, a criança pode ficar muito prostrada. Nossa, não é fácil não, não é fácil. E assim, aí eu consigo identificar ou é melhor eu ir ao médico mesmo, assim? Esses quadros muito arrastados, né, é importante a gente procurar o médico. Durou mais do que 10, 14 dias de nariz tampado, secreção purulenta pelo nariz, tosse persistente, tosse que não melhora, que não dá sinal de melhora, muito pelo contrário, ela está piorando. Vale a pena procurar um médico para fazer investigação e entrar com tratamento. Entendi. Então, cuidados, médico, não se automediquem. Eu queria saber se a sinusite, para os tipos, você já comentou que os tratamentos são um pouco diferentes, você poderia comentar assim mais alguma coisa? Bom, o tratamento da sinusite bacteriana, a gente utiliza antibiótico,
né? Bactéria a gente tem que tratar com antibiótico. A gente pode até usar um corticoide oral, um corticoide nasal como um auxílio, tá? Mas a base do tratamento é o antibiótico. Os quadros virais, essa congestão viral, ela vai melhorar sozinha. Os quadros fúngicos, né? Aí precisa de um tratamento especializado, com avaliação da necessidade de cirurgia, né? A base do tratamento não seria um antibiótico. E essa fúngica, assim, também, que ela é mais difícil, ela se dá por causa de alergia também? Ou... Todas elas podem... a alergia facilita essa sinusite. Por quê? Qual que é o processo? Igual a gripe. O processo é muito parecido. Durante um quadro de rinite alérgica, uma alergia, e durante um quadro de uma gripe, do resfriado, a gente tem essa pelezinha, essa mucosa que a gente tem dentro do nariz, ela fica inchada e ela obstrui, ela tampa. Então, esse nariz tampado pode ser tanto por causa de um quadro de uma alergia, quanto por causa de um resfriado, que vai facilitar esse acúmulo de secreção lá dentro, tá? Então, a alergia facilita, sim, a sinusite. Ah, entendi. E tem alguma solução caseira que possa ajudar, assim, porque tem muita gente, não vou no médico, vamos tomar essa receitinha que funciona, da minha avó, funciona comigo. Tem alguma que seja eficaz, que vale a pena tentar? Como a sinusite, né, como qualquer infecção, ela pode virar uma infecção grave, né? As complicações mais frequentes seriam a mastoidite, uma inflamação aqui de outros ossos, né, do crânio, pode gerar uma meningite, é muito raro. Se a gente for pensar a quantidade de pessoas que a gente já ouviu falar que tem sinusite, né, a gente mesmo ou conhecidos tem sinusite, e o número de complicações que a gente vê, realmente a gente vai ver que as complicações não são frequentes, né? Então dá sim pra gente tentar, no quadro de uma congestão inicial nasal, tentar alguns tratamentos, eu não diria a princípio caseiros, alguns medicamentos que a gente está habituados a usar, né? O descongestionante nasal no adulto, a gente até 3, 4, 5 dias no máximo a gente pode utilizar, que talvez seja suficiente para desobstruir, melhorar um pouco a drenagem da secreção. Descongestionantes orais, né, que a gente utiliza se essa pessoa não tem uma contraindicação. O que seriam as contraindicações principais, né? O idoso, aquela pessoa que tem problemas cardíacos, pressão alta descontrolada, aquela pessoa que não tem maiores problemas de saúde, ela pode tentar por 2, 3 dias também utilizar. E se não aconteceu o alívio dos sintomas, aí sim procurar o médico, tá? Você me perguntou de solução caseira, a gente lavar o nariz com soro fisiológico, ele vai ajudar a lavar essa secreção, né? Deixar a secreção mais fluida e melhorar, reduzir o risco de ter uma sinusite e, tendo sinusite, de tratar isso mais fácil. E esse eu posso usar todos os dias ou somente quando tá no... Porque eu já falo, é bom lavar todos os dias. Pode usar. A gente não tem nenhum estudo científico falando de prejuízo dessa lavagem frequente do nariz, não, tá? Então, as pessoas podem utilizar se não tem overdose dessa lavagem nasal. Então, que bom, tá aí para facilitar, né? Quem mora em cidades com climas úmidos, quais as dicas para se prevenir, né? Bom, a questão do clima, né? Tanto o clima muito seco e frio, o clima úmido, podem facilitar em algumas situações, mas podem inclusive ajudar, né? Porque eu diria que o clima úmido vai ser melhor, vai causar menos sinusite do que o clima seco e frio, né? O clima seco, a gente tem a propagação de infecções virais mais fáceis e das rinites também, das alergias, das rinites, né? Então, o clima seco, ele talvez prejudique mais do que o clima mais úmido, né? Mas é claro que existe uma predisposição, outros fatores envolvidos, a questão do mofo também, né? O clima mais úmido, ele vai aumentar o mofo em casa, nos ambientes afins aí. Então, assim, são muitos fatores, né? É difícil a gente falar, eu sugiro quem tem alergia procurar um tratamento
de alergia, de rinite alérgica, aprender a lidar com aquilo para prevenir episódios, né? A gente evitar as infecções virais, né? Se é que é possível, nós passamos aí pela pandemia de Covid. Nossa, bem sofrido, né? Bem sofrido. Então, assim, evitar reconhecer os sintomas, né? Lavar o nariz com soro fisiológico ajuda bastante também. Ah, tá ok, obrigada. E uma pergunta que, assim, não quer escalar. Sinusite tem cura? Tem cura. Uma sinusite bem tratada, ela tem cura, né? Principalmente se a gente controla aí a rinite, a gente pode se livrar dela sim. Ah, isso é muito bom saber, porque assim, ela, igual a gente falou, da mal curada, né? Porque ela vai e volta. Nossa, é desgastante, né, pra pessoa. E é muito comum, né, na população toda. Aí, pra fechar o programa, poderia dar dicas de autocuidado pra aliviar os sintomas de sinusite pro pessoal? A gente pode fazer, né, um vapor quente, mas tem que ter muito cuidado, porque principalmente em crianças a gente vê a incidência, né, de queimaduras em casa, né? Então a pessoa tenta fazer ali um vapor com panela e tal. Esse vapor ajuda, mas a gente tem que pensar muito nos riscos, né, antes de pensar no benefício. O soro, lavar o nariz com soro à vontade. Se cuidar para evitar os resfriados, para evitar as alergias, né? Deixar os ambientes mais arejados, vacinar da gripe, né? Manter as vacinas em dia, né? A vacina da gripe ela está indicada para todas, apesar do Programa Nacional de Imunização do SUS fazer essa propaganda para criança, para gestante, para idosos, né? Ela pode ser indicada para todo mundo, em qualquer faixa etária, né? Então, e evitar, vamos voltar lá nas recomendações da Covid, né? Evitar aglomeração, se a pessoa está doente, está resfriada, e se ela puder ficar em casa, ótimo. Se não puder, utilizar uma máscara no ambiente comum, né? Em transporte público, higienização frequente das mãos, porque a maior parte das vezes a gente faz a auto-inoculação desses vírus, né? Evitando os resfriados, evitando as alergias, a gente vai evitar aí também a sinusite. Tá ok. Muito obrigada por responder a todas essas perguntas, né? Dos nossos plugados e da nossa equipe também. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu tô sempre às ordens, é um prazer estar aqui. A introdução está cada vez mais carinhosa, mais simpática. Obrigada. Obrigada a você. Plugados, obrigada por terem ficado conosco até o final. E tenho certeza que você já segue e curte a gente aí. Mas se você ainda não segue, ainda dá tempo. Até o próximo Plugado e um forte abraço!